Em 2015, um novo vizinho, o Sr. Silva, chegou à nossa rua e foi recebido calorosamente por todos, inclusive pelos meus pais. Aparentemente, ele era um homem simpático e educado, mas algo nele despertou minha curiosidade desde o início. Ao contrário da recepção calorosa que ele recebeu, eu não conseguia deixar de achar o Sr. Silva estranho. Havia algo na maneira como ele se movia, algo nos seus olhos que me deixava desconfortável. Os outros pareciam não notar, mas eu tinha um pressentimento. Decidi observar a rotina do Sr. Silva da janela do meu quarto. No início, parecia uma tarefa tediosa, mas logo notei padrões intrigantes. Ele saía praticamente todas as noites, e isso era o primeiro ponto que eu achava estranho. Para onde ele estava indo todas as noites? Eu tentava convencer meus amigos a se juntarem a mim na investigação, mas eles riam da minha obsessão e recusavam a participar. Sentia-me sozinho nessa busca pela verdade sobre o Sr. Silva. Além disso, comecei a notar outros detalhes que me deixavam ainda mais intrigado. Em algumas ocasiões, testemunhei momentos em que o Sr. Silva demonstrava uma força sobre-humana e reflexos impressionantes. Lembro-me de um incidente em que ele pegou algo que estava prestes a cair de uma prateleira alta, com uma agilidade surpreendente. Enquanto eu tentava juntar peças desse quebra-cabeça estranho, o Sr. Silva continuava sendo recebido de braços abertos pela comunidade. Ele participava de eventos locais, sempre com um sorriso amigável no rosto, o que tornava a minha busca pela verdade ainda mais difícil. Aos poucos, minha determinação começou a esmorecer. Meus amigos riam das minhas teorias sobre o Sr. Silva, e a comunidade o via como um membro exemplar. No entanto, minha intuição insistia em dizer que havia algo obscuro e inexplicável acontecendo sob a superfície. A verdadeira natureza do Sr. Silva permanecia oculta, e eu me encontrava em um dilema entre a sensatez da comunidade e os estranhos eventos que testemunhara. A resposta para o mistério que envolvia meu vizinho parecia mais distante do que nunca, e a solidão dessa busca tornava-se cada vez mais evidente. Numa noite, decidi seguir meu instinto e investigar mais a fundo. Esperei até que ele saísse novamente, e discretamente, fui atrás dele. Percorri as ruas escuras da cidade até identificar o veículo do Sr. Silva, estacionado perto de um parque. Intrigado e ao mesmo tempo nervoso, adentrei o parque silencioso. À medida que me aproximava, pude ouvir uivos distantes, e meu coração começou a bater mais rápido. Escondi-me atrás de uma árvore e observei, incrédulo, enquanto o Sr. Silva se transformava diante dos meus olhos, revelando sua verdadeira forma. Parecida com um lobo, mas que andava sobre duas pernas. O choque inicial foi substituído por uma mistura de fascínio e temor. O Sr. Silva, o vizinho amigável, era, na verdade, uma criatura mítica das histórias. Enquanto eu observava se transformar, fui surpreendido por um ataque repentino. Aquela criatura assustadora virou-se na minha direção, seus olhos brilhando com um vermelho intenso. Por um momento, pensei que minha curiosidade poderia ter me levado longe demais. Quando o Sr. Silva, na forma da criatura, tentou me atacar, vi ao longe algumas luzes de lanterna se aproximando. Isso levou aquele ser a se distrair. Quando, de repente, houve um disparo que quase atingiu o ser à minha frente. Ele saiu correndo por dentro da mata densa. Acredito que as pessoas que estavam se aproximando eram os guardas do parque. Logo,
tratei de me esconder para não ser descoberto. Chegaram próximo ao local, mas resolveram voltar. Só ouvia eles conversando entre si e as vozes se distanciando. Quando já pareciam estar longe, saí o mais rápido possível do local. Consegui ir, sem ser visto ou pego por aquele ser sinistro. Na manhã seguinte, o Sr. Silva não apareceu como de costume. Dias se passaram e a ausência dele se tornou cada vez mais preocupante. Os vizinhos começaram a comentar sobre o sumiço repentino do Sr. Silva. Preocupados com a segurança dele, os vizinhos decidiram chamar a polícia. Vasculharam sua casa, mas não havia sinal. A única pista que encontraram foi o carro estacionado na entrada do parque. A polícia fez buscas extensivas na área, mas não encontrou nenhum rastro do Sr. Silva. A cidade ficou perplexa com o desaparecimento do amigável vizinho e rumores sobre sua verdadeira natureza começaram a se espalhar. Eu mesmo fui questionado pelas autoridades sobre minhas tais investigações sobre o Sr. Silva. E minha história sobre sua transformação foi tratada com ceticismo. O mistério do Sr. Silva permaneceu não resolvido, deixando para trás uma comunidade inquieta e perguntas sem resposta. A história do lobisomem desaparecido tornou-se parte do folclore local, ecoando pelos anos seguintes. Enquanto eu continuava a me perguntar sobre o destino do Sr. Silva e se algum dia ele retornaria para a vizinhança,